Graça e paz, eu quero cumprimentar a todos e todas com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Saudar a todos e todas que estão aqui nesta noite e compartilhar com vocês a nossa alegria, de, como pastores, poder acolhê-los nesta noite. E eu creio que mais do que nós, o Senhor Jesus está alegre, Ele é o Senhor da igreja. E quando eu creio que Ele percebe que você está aqui no domingo, dia reservado desde os primórdios do cristianismo, para adorar esse Jesus Cristo, não é porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então, mais do que eu e o pastor Washington, com certeza Jesus Cristo está alegre nesta noite. Ele está feliz porque você se dispôs. Quem sabe se dispôs, quem sabe muitas coisas poderiam te prender, mas você disse: não, eu quero estar na casa do Senhor nesta noite. Eu quero estar louvando o nome do meu Deus. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, que como igreja você abra a palavra de Deus. E convido aqueles também que nos acompanham pela internet, se você puder abrir a Bíblia aí na sua casa, onde você está, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Evangelho segundo São Mateus 5. Se você encontrou, coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16. Mateus 5, 14, 15 e 16. O texto diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou uma lâmpada em outras versões, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Podemos assentar, nós vamos ouvir o coral, e que você tenha mais um tempo de se preparar e abrir o teu coração para escutar a palavra de Deus nessa noite, que já falou comigo. Eu espero que eu tenha a graça e o amor de Jesus Cristo e também a sabedoria do Espírito Santo para poder compartilhar com você aquilo que o Senhor já colocou no meu coração.
Trabalhamos este mês de fevereiro, eu e o pastor Washington, quando foi possível, nas mensagens no culto matutino, mas com certeza nas mensagens do culto vespertino, temas que nós achamos interessantes trabalharmos com a igreja. Primeiro domingo de fevereiro, nós pensamos uma igreja que ora de olhos abertos. E conversamos bastante sobre isso. No segundo domingo desse mês de fevereiro, nós conversamos com a comunidade. Quando a igreja tem discípulos de Jesus, o que acontece? No terceiro domingo, nós conversamos sobre o tema chamados para servir e acolher. Hoje, nós gostaríamos de pensar um pouquinho com vocês o seguinte tema: se a igreja metodista aqui em Vila Formosa, não sei, por algum motivo, resolver mudar desse espaço, ou até deste bairro, não sei. Isso é difícil, claro, especialmente no nosso sistema eclesiástico de ser igreja metodista. Mas suponhamos que isso fosse possível. Suponhamos que isso fosse possível. Nós pensamos assim: o que os vizinhos diriam? O que os vizinhos diriam? Se saíssemos desse bairro, se não existíssemos aqui, o que os vizinhos diriam? Eu confesso que não foi tão simples, pastor, trabalhar esse tema. Pensei muito. Mas o texto que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus, e nós lemos, que diz que nós somos a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, ou uma vela, ou uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu penso, meu irmão e minha irmã, que os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que se acham unidos com todos aqueles que anseiam por um mundo melhor. Por um mundo melhor. Nós desejamos demais um mundo melhor. Nós temos afirmado que o mundo, da forma como ele está, não está bem, ou não está bom. E nós não podemos se subtrair a esta missão de tornar este mundo melhor. Mas o texto afirma que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. As vossas boas obras. Portanto, não se comprometer com isto, não se comprometer, pelo menos com esse texto, com essa parte do Evangelho do Senhor Jesus. Pastor, a afirmação é muito forte, mas eu vou tomar a liberdade de pronunciá-la nesta noite. Não assumir este compromisso é deixar de ser discípulo ou discípula de Jesus. Através do testemunho visível dos discípulos, é que a humanidade pode descobrir a presença e a ação de um Deus invisível. Vamos repetir juntos e juntas? Será que nós conseguimos? Através do testemunho visível de homens e mulheres que estão comprometidos com o reino de Deus
o mundo há de perceber o Deus invisível. Amém? Tá claro? Ok? Vocês concordam comigo ou não? Por favor, fiquem na liberdade. Se não concordarem também, não saiam e nem levantem a mão. Continuem me escutando, tá bom? Através do testemunho visível, nós metodistas aqui em Vila Formosa, tentamos fazer com que esse bairro perceba as ações do Deus invisível. Para testemunharmos esse Deus invisível, sermos luz que não se esconde, luz que brilha, nós precisamos de muitas coisas, Eu pensei em algumas coisas importantes e anotei e gostaria de compartilhar com você. Mas muitas coisas são importantes na nossa caminhada de discípulos. E nós precisamos tomar algumas decisões importantes na nossa jornada cristã. Eu vou citar algumas. Se você quiser anotar, memorizar, gravar, são algumas ações importantes. Uma das ações, nós, como cristãs, nós precisamos tomar decisões. Vamos gravar? Como cristãs, nós precisamos tomar decisões. Meu irmão, minha irmã, discípulo, discípula de Jesus, não fica em cima do muro, ok? Perfeito? Nós precisamos tomar decisões. Afirmamos que conhecemos o quê? A verdade. Não é isso que nós afirmamos? Conhecemos a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E que a verdade faz o quê? Nos liberta. Nós precisamos nos decidir por esta verdade. Se a verdade é Cristo, é isso, amém? Glória a Deus. Eu já tomei uma decisão em seguir esse Jesus Cristo? Tomei ou não? Eu tomei, pastor Zucolô tomou, amém? E você tomou? Tomou uma decisão? Se não tomou, meu irmão, minha irmã, às vezes hoje eu escutei uma expressão interessante de um narrador de futebol. Eu estava com a minha filha assistindo um jogo horrível de um time horrível, e ele disse assim: esse time horrível está parecendo um volume morto da represa. Se não tomarmos uma decisão por Jesus, nós vamos parecer o quê? Um volume morto. E talvez você já esteja aí no seu segundo, terceiro, quarto, quinto volume morto. Preciso tomar a decisão de testemunhar essa verdade. Preciso querer que essa verdade caminhe comigo e eu com ela. E a verdade é quem? Jesus. Preciso querer aprender mais sobre essa verdade que é Jesus. Preciso tomar essa decisão. Eu preciso me decidir diariamente servir a Jesus, ou então eu sirvo a quem? O próprio Jesus disse isso. Você se recorda? Vocês não podem servir o quê? A dois senhores. Ou vocês me sirvam, ou sirvam as riquezas, ou sirvam a Mamon, ou sirvam o reino deste mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Decidam. Você precisa decidir. Tome uma decisão por Jesus nessa noite. Caso contrário, a sua lâmpada até poderá estar acesa, mas não vai iluminar nada e nem a vida de ninguém. Quem sabe você pode falar: pastor, mas a minha lâmpada está acesa aqui, olha. Meu irmão, não está iluminando ninguém. O Deus invisível deverá ser mostrado por quem? Por mim e pelo pastor. Só? Também por você.
A decisão, portanto, nessa noite é de quem? De quem? É sua. Para testemunharmos esse Deus invisível, nós precisamos tomar decisão. Um segundo ponto que eu anotei: só faremos nossa luz brilhar se tomarmos decisões. Mas também só faremos nossa luz brilhar se estivermos dispostos a servir. Vamos guardar? Só faremos nossa luz brilhar se estivermos dispostos a servir. O maior é quem? Quem é o maior? Quem é o maior no reino de Deus? É aquele que é servido? É o que serve. Quem deu o exemplo? Jesus Cristo. Ele fez o quê? Pegou 12 homens, inclusive Judas, e lavou os pés. Os seguidores do Cristo precisam estar atentos às necessidades. E às vezes a igreja de Jesus Cristo está atenta às necessidades. Nós percebemos as coisas que precisam ser feitas aqui nesse bairro. E glória a Deus, porque muitos homens e mulheres dessa igreja, eu tenho percebido nos últimos meses, que homens e mulheres, discípulos e discípulas que servem o reino de Deus nessa igreja, têm tomado esta decisão. Nós queremos servir. Amém, meu irmão e minha irmã? Em qual ministério? Não importa, pastor. Não precisa ser o do louvor, a da oração, a da palavra. Eu estou querendo servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Mas não é só ver e saber das necessidades. É se engajar para resolvê-las. Eu estou percebendo uma igreja engajada nesses últimos meses. Amém, pastor? Você está percebendo isso? Só eu estou percebendo? Está mudando. Glória a Deus. Estou percebendo também. Amém? Amém? Você está percebendo também? Nós estamos engajados. Você ainda não está? Então, meu irmão, minha irmã, se engaje. Tá bom? Ok? Um terceiro ponto, é preciso ter determinação. Então nós precisamos tomar decisões, nós precisamos estar dispostos a servir, mas também nós precisamos ter o quê? Determinação, ok? Guarde aí, anote aí. Sem determinação, meu irmão e minha irmã, a luz pode apagar. Os desafios sempre estarão presentes na vida dos discípulos, ou nas vidas dos discípulos. Sem determinação, não seremos testemunhas do Deus invisível. Não adianta uma fé teórica. Nós precisamos lembrar que seremos julgados pelas nossas atitudes concretas que assumimos. Não se pode colocar o quê? A mão no arado e fazer o quê? Eu não sei, esqueci o versículo, me ajuda por favor. Você não pode colocar a mão no arado e fazer o quê? Olhar para trás. Uma igreja formada por discípulos, homens e mulheres de Deus, determinados, com determinação, a cumprir os mandamentos de Jesus, terá que ser uma igreja notada no bairro. O que não faltou na vida de Jesus foi determinação. Pastor, Lucas 18, você pode abrir a Bíblia aí, por favor? Lucas 18, 31 e 34. Lucas 18, abra a Bíblia também, meu irmão e minha irmã. Eu vou poupar um pouquinho a minha voz aqui, vou pedir para o pastor me ajudar. Lucas 18, 31, 34. Tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe eram obscuras, e não percebiam o que lhes dizia.
fazer com Jesus lá, pastor? Maltratá-lo, açoitá-lo, iriam cuspir nele. Sem determinação de Forma alguma. Por favor, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 a 23. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pastor, não vai lá não. Você vai lá, pastor? Olha, você vai correr um risco. Acho que vão cuspir em você. Não vai ser fácil você mostrar o teu rosto lá no bairro. Acho melhor você não ir. E você? Você vai ou fica? Sem determinação, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo foi uma pessoa determinada. Ele disse assim: eu vim para cumprir a vontade de quem? E você está aqui para fazer o que na terra, meu irmão e minha irmã? Por que você está aqui nesse mundo? Você já parou para pensar, para ficar rico, para ganhar dinheiro? Por que você está aqui nesse mundo? Para ter um bom carro, um bom automóvel, uma bela casa. Você está aqui nesse mundo, qual o motivo? Qual a razão? Jesus teve determinação. Eu estou aqui, determinado a cumprir a vontade do meu Pai. Ponto. E não se fala mais nisso, amém? Glória a Deus. É isso ou não? Eu estou aqui determinado a fazer a vontade do meu Pai. Amém, minha irmã? Não se fala mais nisso. Não me venha aí com nhenhenhen no meu ouvido. Também pensei, pastor, que essa igreja está sendo notada nesse bairro, glória a Deus por isso, porque muitos de nós, se não, quem sabe todos, estamos dispostos a passarmos pelo sacrifício. Vamos repetir juntos? Nós estamos dispostos a passarmos pelo sacrifício. Só eu estou? Só eu? Só o pastor? Você também? Amém? Glória a Deus, todos nós? Amém. Quem quiser ganhar a sua vida vai fazer o quê? Eu esqueci também esse versículo, pastor, me ajuda. Como é que é o texto aí? Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem se sacrificar ou sacrificar a sua vida por amor de mim, vai acontecer o quê? Vai ganhá-la. Tome uma decisão, meu irmão e minha irmã. É preciso uma cota de sacrifício. Eu fiquei pensando, recebemos um aviso lá no prédio onde moramos. A síndica, com palavras de alegria, de satisfação, de orgulho talvez, colocou um aviso lá bem grande. Nós fomos beneficiados com um desconto de mais de R$2.000 na conta do prédio, do edifício onde moramos, do condomínio onde moramos, porque todos nós nos sacrificamos e nós recebemos um desconto. Foi o que ela disse lá, ok? Eu quero te dizer que você e eu também estou me sacrificando para guardar uma gota de água.
Meu irmão e minha irmã, e pelo reino de Deus, o que você tem feito? Sacrificamos-nos muitas vezes no emprego, muitas vezes nos estudos. No emprego, então, sacrifício. Não dá, eu preciso ir, hora extra ou extra. Olha, agora eu estou trabalhando até no domingo. Meu irmão, minha irmã, qual a cota de sacrifício que você vai oferecer para que esta igreja aqui em Vila Formosa não seja apenas um edifício de pedras nesse bairro, que se for demolido ninguém vai sentir a falta? Eu diria assim, eu vou oferecer sacrifícios de louvor. Amém, meu irmão e minha irmã? Porque eu quero que os meus gestos, as minhas ações, aquilo que eu possa realizar e fazer, sejam sacrifícios agradáveis a Deus, neste bairro, nesse lugar, nesse espaço. Amém? Glória a Deus. Então eu quero, pastor, que você, por favor, me ajude aí e abra lá. Eu não posso deixar de me socorrer, lá no apóstolo Paulo, Efésios 5:2. O que diz o texto? Abra a tua Bíblia e acompanhe o pastor. Efésios 5:2. E andai em amor como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Filipenses 4:18. Filipenses 4, 18 e 19. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu acho que eu não preciso comentar esses textos, né? Está claro aí para você? Amém? Ficou claro? Mas, para você ter aí o sacrifício da água, você ouviu muitas vezes, fecha a torneira, faça um filtro não sei como, realize tal situação, não dê descarga. Você fez o que então? Você se preparou. Amém? Nós como igreja também nós precisamos nos preparar. Ok? Nos preparar. E talvez você esteja aí preparado para ser uma lâmpada. Oséias, me ajuda, por favor, eu não sei dizer isso. O que é uma lâmpada de baixa voltagem? É isso mesmo? Estou falando certo? Baixo consumo? Uma lâmpada que só funciona no 110, é isso? Então tem a ver com o quê? Perfeito. Então você está se preparando para ser essa pequena lâmpada. Uma lâmpada meio fraca. E se colocar essa pessoa que tem uma lâmpada um pouquinho fraca num local de 220, o que acontece, Oséias? Me ajuda, eu não sou engenheiro, por favor, socorro. O que acontece com essa lâmpada? Ela não vai resistir. Aquela lâmpada estava preparada para ser usada, mas nós colocamos ela onde? O que aconteceu? Puf. Gostei do puff, né? Puff. Lá em casa já aconteceu isso, mas não fez puff, não fez pum, assim, um estouro. Bom, sei lá, alguma coisa assim, arrebentou. Meu irmão, você precisa se preparar. E para se preparar, você tem várias oportunidades na igreja. Venha à escola dominical, leia a Bíblia, participe dos cultos. Se você é líder dessa comunidade, nós vamos começar o discipulado na primeira semana de março. E a igreja traçou um plano para este ano. Louvor, crianças, família, discipulado, oração.
Se prepare. Se prepare. Assim como eu, você não sabe tudo. Nós precisamos estar sempre aprendendo. Precisamos estar sempre aprendendo. E entendemos que caminhamos debaixo da vontade de Deus. E nós vamos obedecê-lo. Ore, fale com Deus. Procure aí o seu dom. Que Deus esclareça, ilumine o teu ministério. Se prepare. Compartilhe o seu dom. E finalmente, eu termino. Nós precisamos sempre concluir aquilo que começamos. Conclua aquilo que você começou. Não vamos chegar a lugar nenhum se começarmos várias coisas e não concluirmos o que começamos. A nossa luz deve brilhar. Eu louvo a Deus, porque a Igreja Metodista em Vila Formosa, muitas obras foram concluídas no ano de 2014. Muitas ações concluídas. Talvez uma das ações mais visíveis seja a cozinha, é isso, Marcelo? Concluída. Concluída. Elegemos no ano passado algumas obras como, assim eu diria, prioridade. Nós precisamos terminar isto. E glória a Deus porque nós terminamos. Mas isso já ficou no ano passado. Agora nós temos outras coisas. E vamos concluir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos concluir em nome de Jesus. Nós vamos concluir os planos que traçamos. Porque a Igreja Metodista em Vila Formosa não pode acabar e não vai acabar e nem sair desse bairro, porque ela é uma igreja formada por pessoas e não uma igreja de paredes e tijolos. Amém, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. Ela é formada por você, por mim e não por essas paredes. Ela é uma igreja que respira o Espírito Santo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Ela respira o Espírito Santo. Ela está disposta a fazer boas obras. Ela quer ser uma igreja de atitudes concretas. Nós queremos que a humanidade glorifique o nosso Deus invisível através das nossas atitudes visíveis. Amém? Queremos isso ou não? Amém? Este mundo vai glorificar o nosso Deus invisível através das nossas ações e atitudes visíveis. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê como eu? Amém. Atitudes de amor, de compromisso, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de paz e de gratidão. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te guarde. Que Deus guarde esta igreja. Que Deus continue protegendo a tua vida. E eu quero chamar as mulheres nesse instante. Nós vamos cantar um cântico. Que você cante esse cântico com amor, com carinho, com entusiasmo. Que seja um cântico que saia dos seus lábios, mas não só dos seus lábios, também do seu coração, da sua alma, do seu interior. E venha louvar conosco, adorar conosco este Deus que nos fez, nos criou. Venha servir esse reino de Deus aqui nesse bairro conosco, nesse local conosco. Vamos cantar. Se você puder, coloque-se em pé e nós vamos cantar esse cântico nesse instante. Nós vamos cantar. É um cântico que cantamos uma vez só. É um cântico que diz sobre a igreja. Eu vou pedir para o Marcelo se colocar do lado direito, do lado do pastor. E o Arlindo do lado do outro pastor, um do pastor Edivaldo. Nós somos intercessores. E a igreja, para permanecer em pé, nós precisamos, como o pastor falou, disposição, serviço, atitude, determinação, né? Nós oramos e tem que ter ação. E os demais intercessores de paz
nós vamos estar orando e clamando. Nós somos perseguidos por um inimigo invisível. Nós somos perseguidos, às vezes, dentro da própria casa, no serviço. Às vezes, nem precisamos daquela perseguição tão longe, porque, às vezes, infelizmente, igrejas contra igrejas, elas mesmas se destroem. E o Senhor nos chama a ser uma igreja que... Pedro ficou com medo naquele momento e ele negou. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi um homem onde a igreja começou. E está até hoje porque homens e mulheres estão sendo fiéis. Porque nós cremos que o nosso Deus morreu, ressuscitou e Ele voltará. Ele voltará. E muitos estão pagando um preço muito alto. Se você sentir no seu coração, nós vamos cantar. E você vai orar. E você vai interceder. Porque as mídias passaram por aí. Muitas coisas. E está na hora de nós. Muitos estão orando. Muitos estão enviando. Nós como igreja nos posicionar. Amém? Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para jurar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Mandando fogo, Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno viria a chorar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, vem igreja, vem igreja. Veja que o teu Senhor derramou sangue para te salvar. Há vidas perdidas e precisa do teu testemunho, precisa do teu mover, da tua palavra, da sua oração, da sua intercessão, da sua ação. A igreja está sendo perseguida, Pai. Mas o teu plano é perfeito, Pai. O teu plano é perfeito, Pai. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode errar. Por isso o inferno iria chorar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando em cativeiro para salvar alguém. Quebra os grilhões, em nome de Jesus. Quebra toda matilha, Satanás, todo roubo, toda
noivo está chegando. A igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguirá. Levantamos um clamor. Levantemos um clamor agora. Todos numa única voz. Levantemos um clamor. Clamor pela Líbia. Clamor pelos missionários. Clamor pelas igrejas que foram queimadas. Clamor para que haja, Senhor, não um fanatismo religioso, não uma perseguição de igreja. Ela é profética, sim, e essas coisas vão se acontecer, mas que nós calamos, não podemos nos calar. Continuamos a orar, e enquanto aqui as portas estão abertas, não façamos divisão entre nós em pensamentos e atitudes, mas antes nos unamos em anunciar o Evangelho que quer salvar e libertar o cativo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos como igreja que sejamos aqueles homens e mulheres que olharam para o Senhor e viram no teu olhar o teu amor. Senhor, muitas vezes nós somos falhos, nós olhamos para as nossas favelas, nós olhamos para as nossas próprias necessidades, nós olhamos para a nossa dor e esquecemos, Senhor, que o mundo, a sociedade geme, Senhor, e precisa do nosso testemunho, precisa da nossa atitude, precisa que possamos mostrar que nosso Deus é um Deus que abraça o perdido, Ele é um Deus que abraça a perdida e perdoa e faz vida nova, Senhor. O Senhor também transformou a nossa vida, o Senhor também tem trabalhado na nossa vida e nós temos muito pouco feito. Pai, coloca no nosso coração o ardor e o amor pela missão, Senhor. Como muitos estão sendo sacrificados, muitos estão morrendo porque não retrocedem a sua fé. Foram determinados a servir e ali firme estão, Pai. Consola as suas famílias, consola o seu povo, fortalece, nem que eles tenham que se esconder novamente, mas vai aumentar a fé de muitos, Pai, para que creiam que Jesus Cristo é Senhor e a sua palavra profética está se cumprindo, para que Ele volte. O noivo volta, não vai receber uma igreja, não vai receber uma noiva suja, manchada, mas uma noiva que realmente se preparou para o seu noivo, para as bodas para com Ele, Pai. Vem sobre nós, nos fortalece. Nós não podemos dizer eu não sou, eu não faço, porque nós somos fracos e vacilantes, mas a tua mão de poder, o teu Espírito vem sobre nós, nos reveste, Senhor, e nos levanta, no nome do Senhor. Cuida de nós, cuida, sustenta a mão de cada um de nós, abençoa os nossos líderes, abençoa a liderança, abençoa os nossos pastores, abençoa a tua igreja, desde o ancião até o mais pequenininho, fortalece para que nenhum se desvie de ti, Senhor. É assim que nós oramos e clamamos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos
finalizando o nosso culto, mas eu aprendi uma coisa com o meu sogro, foi pastor 25 anos, alguns daqui conheceram ele, conviveram. Ele dizia que o culto não terminava, nunca terminava, porque culto é serviço. Então nós começamos a nossa semana servindo e cultuando a Deus, e ela precisa continuar, o culto continua. Antes de nós orarmos e impetrarmos a bênção, eu quero trazer à memória, talvez um exemplo recente de sacrifício agradável a Deus. A morte de mais de 20 cristãos, que foram fiéis até a morte, essa semana. Talvez você esteja achando difícil ser cristão, frequentar uma igreja. Sacrifício agradável ao Senhor. Nós vamos nos levantar, nós vamos orar, e em seguida o pastor Edivaldo vai impetrar a bênção. Mas lembrando daqueles cristãos que sofrem, que pagam preço alto, e muitas vezes nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais para ver a glória de Deus neste bairro. Há muitas igrejas sendo perseguidas hoje. Que Deus possa nos abençoar e continuarmos firmes no seu propósito, e que este sacrifício, para que possamos ser luz e sal neste mundo, continuemos firmes e inabaláveis. Pai querido, nesta noite, Deus, voltaremos para as nossas casas, de certa forma, sem qualquer perseguição. Mas há muitos cristãos, irmãos nossos, que foram mortos recentemente, porque não negaram ser luz e sal nesta terra. E nós, ó Pai, nesta noite, nos solidarizamos, ó Pai, com todos os seus familiares, ainda que não conheçamos nenhum deles, mas se continuarmos firmes na nossa fé, nos encontraremos na vida eterna. Estaremos diante de homens e mulheres que foram tementes a Deus, que não abriram mão de testemunhar o Evangelho, que tomaram decisões. Eu não vou olhar para trás. Deus, traz sobre nós a certeza do Evangelho de Cristo no nosso meio. Às vezes nos questionamos: Senhor, como saber se estamos na Tua presença? A Tua palavra já nos diz: pelos frutos os conhecereis. Nos abençoa, Pai, nessa semana que está iniciando, a darmos fruto, a sermos luz neste bairro. Não queremos fazer obra para serem vista pelos homens, mas que a presença visível do Senhor venha sobre nós, e através de nós, usa-nos, para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Meu irmão e minha irmã, eu quero te abençoar, com a certeza de que você sai da casa de Deus, com a tua experiência de fé renovada nesta noite, amém? Comprometido com o Evangelho, o desejo de servir esse Deus maravilhoso. Receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo, que esta bênção esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que esta bênção te traga paz, te ilumine e te guarde, e te livre de todo o mal, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém.